pensam em mudança? Qual o planejamento do Flamengo para esse jogo? Domingo tem mais 90 minutos. A vantagem do São Paulo é grande. A história do Flamengo também é grande. A gente vai tentar reverter esse quadro. 2, 3 anos atrás, a gente teve a felicidade de ser campeão lá, no Morumbi mesmo, com um resultado adverso. E a gente agora vai tentar fazer um bom resultado para a gente chegar lá e sair campeão. O São Paulo, ele segue como técnico? Marcos. Eu acho que você não ouviu, eu acabei de falar. Domingo tem... Você falou sobre o jogo, você não falou sobre o técnico. Não, eu respondi, respondi, é que você não ouviu. Ele perguntou do técnico. Quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro. Domingo a gente tem os outros 90 minutos da finais. É assim, não tem... O Flamengo entende que a gente pode reverter esse quadro e é o que vai ser, e é o que a gente vai trabalhar para isso aí. Ô Braz, tentando pensar com a cabeça do torcedor agora, olhando para um elenco tão talentoso, com tantas estrelas e que já foi muito vencedor nesses últimos anos, vou tentar te fazer a pergunta mais... Continua sendo vencedor, é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. Mas a pergunta mais simples possível, o que está acontecendo com o Flamengo? Infelizmente, os resultados que a gente acreditava e trabalhava para que viessem não veio, não está vindo. E, assim, eu acho que agora a gente chegar, fazer uma edição rápida, uma determinada pergunta que é pertinente, absolutamente pertinente, mas eu acho que o quadro para ser avaliado é um pouco maior. Agora, a gente chegar e botar só na conta de A, B ou C, eu acho que não é justo, eu acho que não procede. E domingo a gente vai pro Morumbi com a história do Flamengo, com a grandeza do Flamengo, para tentar reverter esse quadro e, claro, com o São Paulo de técnico. Com a gente, ele não perde sozinho, ele não ganha sozinho também, então um tem que ajudar o outro. Semana de muito trabalho para a gente buscar essa vitória primeira semana e buscar reverter esse resultado aí que não é o que a gente espera, não é o que a gente buscou, trabalhou para isso e a gente vai trabalhar bastante para reverter esse resultado. O que o Flamengo precisa mudar para 2024 principalmente, mas também para esse próximo jogo contra o São Paulo? A gente vem acompanhando o ano, parece que é um ano perdido, foram muitas competições que vocês entraram para jogar e perderam. O que o Flamengo precisa mudar e também o que falar para esse torcedor que veio, ingresso caro e lotou o estádio? Então, deu um show novamente, né? A gente agradece o apoio. Fica muito triste por não poder retribuir da maneira que eles merecem. Eles mereciam vitória, mereciam estar comemorando nesse momento. E a gente vai fazer de tudo agora para reverter esse resultado. Temos uma semana para trabalhar, foco total. Quarta-feira tem um jogo, temos que usá-lo como para ganhar ânimo, né, para essa final. Temos todas as condições, trabalhar bastante, focar e quem entrar em campo, deixar tudo dentro de campo para a gente reverter e comemorar junto da nação que eles merecem. A equipe do Flamengo teve uma melhora de desempenho com a sua entrada no segundo tempo. Queria que você fizesse uma análise individual da sua atuação na partida de hoje, se você puder falar também o que o torcedor pode esperar para esse jogo de volta na semana que vem. Acho que é difícil falar individualmente. Todo mundo ali estava desempenhando o seu máximo, tentando fazer o melhor para a gente poder vencer juntos. Então, quando a equipe vai bem, né, o individual aparece, então temos que trabalhar bastante, esquecer que... não esquecer, né, aprender com esses erros de hoje, trabalhar em cima deles e conseguir fazer um grande jogo lá para a gente poder reverter. É difícil reverter um jogo fora de casa, mas a gente já passou por situações difíceis, temos condições, a gente vai fazer de tudo aí, deixar a vida dentro de campo para trazer a alegria que a nação merece. Do Morumbi lotado. A gente tem que acreditar, a gente não pode desistir no momento. Hoje a gente tentou até o final, não conseguimos, mas não deixamos de tentar, muito pela força do nosso torcedor.
E lá vai estar em menor número, mas tenho certeza que eles vão estar lá nos ajudando, como sempre ajudaram. E a gente vai com tudo, com cabeça erguida, pensando no melhor possível e organizado para a gente poder fazer um belo jogo, uma bela final e tentar reverter esse resultado aí que vai trazer essa taça pra gente. Eu queria que você avalie. Um estilo que o Paulo gosta, a gente vem treinando, tentando adaptar jogo a jogo. Temos uma final pela frente, temos que esquecer qualquer desânimo que possa ter pela frente. Lógico que a gente fica triste, perder um primeiro jogo em casa, mas cabeça positiva, pensamento positivo para a gente poder fazer um grande jogo, passar por cima de qualquer dificuldade e tentar reverter esse resultado para a gente trazer a taça para o Flamengo e comemorar junto da nação, porque eles merecem. Fizeram uma festa muito linda aqui, a gente motivou muito e tenho certeza que lá no próximo jogo o resultado vai fazer tudo para reverter esse... Nesse nível, na frente da... com Deus. Os atletas. Eu acho é difícil falar alguma coisa num momento como esse. Eu não vou fazer um comparativo com o que está acontecendo lá e aqui. Eu acho que eu sempre agi dessa maneira em todas as equipes que eu passei, não tem diferença. Se você procurar jogadores, e aqui mesmo Felipe Luiz foi meu jogador há 20 anos atrás, em 2003, no Figueirense, ele iniciando com 16 para 17 anos. O Dorival naquele momento não mudou, procurou tentar melhorar profissionalmente, crescer profissionalmente, mas não mudou a forma de pensar, de agir. As reações que eu tenho com um jogador titular importantíssimo da minha equipe é a mesma que eu tenho com um garoto da base, que está subindo, está iniciando. Eu procuro manter uma integração entre todos, porque se hoje você for importante, amanhã o seu companheiro vai ser importante, será importante no jogo da quarta, e no domingo um outro terceiro companheiro poderá ser ainda mais importante para um momento. Então eu acho que essa harmonia eu tenho que tentar mantê-la. Eu fico muito feliz porque hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, 36 jogadores dentro do nosso grupo de trabalho, e inclusive na roda nós citamos isso. Eu sei que é natural que nem todos estejam satisfeitos pelo momento, mas todos estão treinando, trabalhando com intensidade e demonstrando a alegria de estar participando de um grupo como São Paulo. E você vê, 11 iniciam, mais 5 entram, de repente 16, mas eu tenho mais 20 lá atrás, que eu tenho que dar um cuidado, e ter um cuidado muito especial, porque de repente, na sequência, talvez alguns desses que estão entre os 20 serão decisivos e importantíssimos nas rodadas seguintes. Então eu acho que é essa a minha maneira de trabalhar, nunca alterei isso. Eu procuro preparar a minha equipe, preparar a segunda equipe, e estamos tentando preparar a terceira equipe do São Paulo, para que se eventualmente em algum momento alguém tenha que atuar, ele pelo menos entre, conhecendo e sabendo as necessidades e as obrigações que tenham com relação a comportamentos que são necessários para mantermos uma boa atuação. É isso que nós temos feito. E em todas as equipes que eu trabalho, sempre procuro manter esse tipo de ambiente, porque para mim é fundamental, é primordial, além naturalmente da parte tática, física, técnica, que eu tenho que dar uma atenção ainda maior. Dorival, muito boa noite. Gabriel Orfo, canal Paparazzo Rubro-Negro, prazer em revê-lo mais uma vez. Dorival, a minha pergunta é sobre um assunto que não engloba só o São Paulo, só o Flamengo, que engloba o futebol nacional em si, que é a questão do elitismo no futebol brasileiro. A gente viu hoje a maior renda da história do futebol brasileiro, que quando foi anunciada nos telões, muitos torcedores vaiaram. A gente viu ingressos caríssimos, tanto nesse jogo de ida quanto no jogo de volta, e isso acaba, querendo ou não, afastando alguns torcedores do estádio. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, que foi um assunto tão debatido na semana nas redes sociais. É difícil para mim falar alguma coisa. É natural que eu sinta isso, porque eu estou no meio do povo e eu percebo a dificuldade de um pai de família poder levar mais 1 ou 2 acompanhantes. Se ele levar sua esposa e seu filho, provavelmente ele vai gastar aí algo em torno de R$4.000 entre a saída da sua casa e o retorno. Naturalmente pagando os ingressos, pagando o transporte, um lanche, enfim. Não é para qualquer um, não é fácil. Realmente elitiza.
Mas é muito difícil de se comentar num país com tantas desigualdades como nós temos. Nós temos coisas muito importantes para debatermos aí e de repente não debatemos, deixamos as coisas passarem, acaba estourando naturalmente num momento como esse, quando toda a população poderia ter uma condição muito melhor. São nesses instantes que nós percebemos o quanto a nossa população é carente e necessita de mudanças. Boa noite, Dorival. Aqui. Boa noite, João. O Flamengo, no primeiro tempo, mesmo com a pressão que a torcida tentou fazer, não conseguiu finalizar uma vez que é o gol. Eu não me lembro de ter visto uma final do Flamengo na história do clube em que o time passasse 45 minutos ou mais, até com os acréscimos, 46 no caso, sem finalizar. A que você atribui isso? O que aconteceu no primeiro tempo? Eu acho que o primeiro tempo o time estuvo muito impreciso, muito nervioso. A no tener precisión desde el juego, no tuvo la capacidad asociativa de poder llegar, ni siquiera individual, de algún tipo de nivel. Entonces hizo muy complicado llegar al arco rival porque la bola no solamente llegaba en disputa. Entonces como la bola llegaba en disputa y no ganábamos las disputas individuales, pero la bola voltaba. Entonces me parece que fue un primer tiempo extremadamente bajo do time, comparto com você. Boa noite, Jorge. Uma pergunta em relação à escalação. Você acha que foi a melhor opção colocar aquele trio de atacantes? E uma pergunta, você falou que o time estava muito nervoso, mas você deixou o primeiro tempo antes do apito final, você saiu antes, 1 minuto antes do tempo terminar, e deu um chute na grade ali quando você sai do gramado. Você não acha que talvez o nervosismo do elenco seja um reflexo do comandante? Eso no sé, puede ser. Yo creo que mi nerviosismo está relacionado, o mi sentimiento está relacionado con lo que sucede en un campo, que es posterior, no es anterior. Si anterior digo sí, tenés razón, mas fue posterior. Yo me fui antes porque el cuarto árbitro me dijo acabó, entonces me fui embora. Sampaoli, Raiza Simplício da Gol aqui. Vou aproveitar que o Fred fez a pergunta, você acabou não respondendo. Por que a sua opção hoje por começar com o trio Bruno Henrique, Gabigol e Pedro? Você falou sobre um primeiro tempo abaixo, o time parecia que estava meio perdido no meio-campo, o meio-campo não se encontrou, perdeu muitas bolas ali no meio-campo. Queria que você explicasse essa opção por começar o jogo assim. E se você me permite, só para emendar, o que você pode falar para a torcida para o próximo jogo, se ainda dá para acreditar nesse Flamengo? No, cuando uno planifica un juego, nos le dimos mucha atención a este juego y mucha planificación de esta estructura. Pensamos de que o time carente de gol precisaba jugadores que tengan esa capacidad. Normalmente yo juego con extremos abiertos. Por derecha o time no ten extremo, entonces intenté jugar con Gaby de extremo cerrado para aprovechar el trío de ataque entre Wesley, Gaby y Víctor Hugo, y por la izquierda Ayrton Lucas, Gerson y Bruno. Mas al no tener conexiones desde la bola, creo que el análisis de nombre propio carece de sentido, porque hubiera sido solamente tener una capacidad cualitativa para superar los duelos del partido que en el primer tiempo ganó Sao Paulo. En el segundo tiempo no fue así. En el segundo tiempo el Timi empujó, Sao Paulo no existió en el campo y no tuvimos la capacidad. E o que você pode falar para a torcida? No, que nosotros yo tengo la ilusión que vamos a salir campeones. Vamos a salir campeones. Tengo toda la ilusión. Y aparte, quiero aclarar que nos, cuerpo técnico, en la proyección, en la planificación y en todo lo que va, cada detalle del juego, estaremos pendientes con mucha ilusión. Sampaoli, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Eu estou aqui com as estatísticas da partida e estou vendo que no primeiro tempo o Flamengo teve 39% de posse de bola, nenhuma finalização. E o São Paulo teve, claro, 61, conseguiu 4 finalizações, uma delas
foi o gol. E no segundo tempo o Flamengo teve mais posse, teve 63% a 37% do São Paulo. Você entende que essa posse de bola maior no segundo tempo tem a ver com uma imposição tática do Flamengo, ou o São Paulo, naturalmente, por estar vencendo a partida, recuou, deu campo ao Flamengo e, mesmo assim, não conseguiu o Flamengo furar o bloqueio do São Paulo e acabou saindo com a derrota? Aqui você atribui essa superioridade na minutagem do Flamengo na posse de bola. Yo creo que Sao Paulo propuso duelo en todo el campo. En el primer tiempo no nos dejó jugar, nos generó imprecisiones y no fuimos ganadores de vuelo. Segundo tiempo creo que Otívio estuvo más decidido, más plantado en un campo y logró superar. Ahora sí, sinceramente no puedo saber si una cosa condiciona a la otra. Sé que Flamengo tuvo volumen, tuvo imprecisión en el último tercio porque no tuvo claridad para ejecutar ese dominio. Sao Paulo el primer tiempo fue mejor porque ganó duelos sin ser mucho mejor que nos, pero una final. Entonces creo que en la diferencia de los dos tiempos estuvo la precisión de un time e a imprecisão ofensiva de outro. São Paulo, boa noite. André Luiz, Rádio Manchete. O Matheus Cunha provou ser um excelente goleiro, mas pelo fato de ser jovem, nos pareceu até que falhou no lance, titubeou no lance do gol do São Paulo. Não seria para se tratar de uma decisão mais afeição para o Rossi, ser um goleiro pela experiência que tem, a visão de jogo, de experiência internacional? A verdade é que Matheus Cunha, de mi llegada, ha tenido rendimientos muy altos, tentado de Premier League, de arquero de la selección olímpica de Brasil, tuvo un crecimiento muy grande, mas yo acho que sinceramente no lembro mucho de si es responsabilidad del gol, tendría que revisarlo más. Es un golero que nos ha ayudado mucho hasta ahora. Jorge, aqui, boa noite. Uma característica de todos os times que você comandou aqui no Brasil, que a gente via, independente de limitação técnica ou alguma coisa, todos os times seus tinham muita vontade, brigavam muito, sempre tiveram isso. E principalmente nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos, a gente não tem... a gente hoje vive o melhor Flamengo dos últimos anos no que diz respeito aos jogadores, tecnicamente, mas eu tenho visto o Flamengo pelo menos aparenta para o torcedor, um time um pouco sem vontade, um time moroso, que não é uma característica de times seus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. No he logrado eso que conseguí en otros times, aquí ainda, sinceramente. Toda mi manera de estructural de sentido futebol, en un año difícil de Flamengo, nosotros llegamos aquí, como falo siempre, con una crisis futbolística de muchas finales perdidas. Hemos intentado meter un ADN de una manera de sentir de entrenador, un futebol que yo siento y que gosto. Ainda, por eso falo también es que intenté, pero sigue siendo mi responsabilidad seguir intentando hasta que esto acabe. Mas, sinceramente, como você fala, está muy longe de aquellos times que yo tuve y que pretendo este time. São Paulo aqui, Patrick Cohen, boa noite. Queria saber de você das suas escalações. Você não costuma repetir, é uma das suas marcas. Você não acha que essa falta de sequência de um time titular afeta a evolução do Flamengo ao longo da temporada? Obrigado. Puede ser, mas sinceramente eu trato de colocar siempre o escalar o time, hacer una escalación de time de los mejores que están. Creo que en esta etapa en el Flamengo creo que muchas posiciones han repetido muchas veces y que creo que en otros lugares he tenido más variabilidad que en este lugar. Mas las relaciones se van construyendo. Este time que no precisa de relaciones porque ya las tiene Pedro, Gaby, Bruno Enrique, Ribeiro, mucho tiempo juntos. Y cuando esas relaciones están bien, por naturalidad individual, Otívio ha tenido vuelos increíbles. Mas ahora tenemos que seguir insistiendo para que esas relaciones nos provoquen
como el segundo tiempo que tuvimos dominio, que se generen a través de situaciones, porque si no es un dominio fraco, en realidad. Dominio, como digo, es un... claro, como que uno está encima, pero sin la convicción de matar a un rival, de acabar o juego, sin decisión. Eso lo falaba con él también. Yo faré que el sufrimiento es para mí y que la felicidad para jugar tiene que ser el jugador. Acá había que jugar un juego con mucha felicidad, porque es una final e não lo hemos logrado. Jorge, boa noite, aqui à sua direita. A gente estava até comentando assim, talvez 2 dos bons jogos que o Flamengo fez sob seu comando, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, contra o Botafogo 20 dias atrás, teve algo de muito parecido, que era um meio-campo mais forte, com 4 jogadores, um meio-campo mais preenchido e 2 jogadores na frente. Lá foram Gabriel e Bruno Henrique, contra o Botafogo, Pedro e Bruno Henrique. Por que talvez você não tenha pensado em repetir esse modelo nessa decisão, já que com você o time assim, deu boas respostas com 4 homens no meio campo? Você entendeu que para esse jogo isso não era um modelo ideal? Sí, pensé también, mas la única dúvida que podía haber tenido yo es sacar un delantero y poner a Everton Ribeiro o volante. Sinceramente, he colocado un volante ofensivo. Pensé, yo en el Maracaná, pensé mucho en dominio como tuvo el Otimi segundo tiempo, y tengo 3 delanteros con mucho gol. Eso es lo que pensé, imaginé antes de armar esta escalación, mas não resultou. São Paulo, boa noite, Guilherme Xavier aqui. Eu queria que você explicasse o quanto que o time sentiu falta do Arrascaeta hoje, porque especialmente no primeiro tempo se viu o Flamengo dando vários chutões, o time bastante desconexo. Queria entender o quanto que uma possível volta dele para o jogo de volta, mesmo que não 100%, pode interferir nas chances de título do Flamengo. Nosotros siempre lamentamos que no esté Arrascaeta, porque es un jugador determinante que determina cosas que ha determinado, pero también han sido determinantes en este club, Bruno, Gaby, Pedro, gente también que ha determinado yo. Entonces, sí, espero que Arrasca se recupere y si puede jugar mejor, pero tenemos que hacernos cargo de la realidad, que toque y dar la cara, porque en realidad hoy nos faltaron argumentos desde la proyección y de la ejecución, porque podíamos haber, como se dio el segundo tiempo, podíamos haber ganado el partido tranquilamente. Nos faltó un poco de furia. São Paulo e Bruno Castanho, você falou, no começo do seu trabalho, o Flamengo dava muitos contra-ataques, muitas transições, né, para o adversário. Em vários jogos, né, os principais jogos com Fluminense, Grêmio e outros que a gente pode lembrar, você teve os 2 volantes. Você acabou de responder para o Eric que não pensou em ter hoje 2 volantes, né, no meio campo. Mas o São Paulo também hoje tinha superioridade numérica o tempo todo no meio campo, e esse equilíbrio nesses jogos específicos também foram no Maracanã contra o Fluminense, por exemplo. Não foi um jogo que o Flamengo controlou mais, teve mais posse, conseguiu marcar mais alto, pressionando, distribuindo melhor os espaços, né, no campo. Por que não? Você hoje falou que nem pensou em ter 2 volantes, mas não é o melhor equilíbrio para esse time do Flamengo hoje? Obrigado. Puede ser, pero yo pienso más en la falta de ese equilibrio ofensivo de Otimi. Pienso más en eso. Si Otimi hubiera logrado desequilibrar ofensivamente, claro, una cosa limita a la otra. De colocar un volante defensivo en vez de un delantero, a lo mejor nos hubiera dado más rigurosidad en los duelos que propuso Sao Paulo en el primer tiempo, más una decisión. Yo creo que con Sao Paulo, con Botafogo, Otimi jugó también 2-3-2-3, más jugó con Wesley un poquito más subido por el carril derecho. Entonces, para lo que siempre la ausencia la ausencia de Luis Araujo también es una ausencia que nosotros sentimos, porque es un extremo por derecha que nos hubiera dado también un poquito más de profundidad, la de Arrascaeta, más como Falo. O sea, lo que pasó es consecuencia de un montón de
no sé, cierros, pero desacuerdos colectivos que tienen que ver también con nosotros, porque nosotros pensábamos, cuando un entrenador piensa que Otimi va a ganar y no gana, es como que algo no está bien. Y yo sentí que hoy Flamengo iba a ganar, entonces tendré que replantear muchas cosas. Oi, Sampaoli, David Sharp do Antenados na Jogada. Você falou das suas opções, das suas dúvidas, mas o Flamengo tinha jogadores criativos no elenco. Tinha o Matheus Gonçalves, tinha o Matheus França, que você não utilizava, nenhum dos dois. E o Flamengo também poderia ter contratado o Lanzini na janela, pelo menos foi o que chegou até a gente, argentino que veio do West Ham. Por que você não utilizava os dois e se você os liberou, tanto o Matheus Gonçalves lá para o Bragantino, o Matheus França vendido e o Lanzini, por que não veio? Isso não fariam diferencia en ese momento? No sé, Francia fue una decisión del club de vender a él, un jugador que tenía una progresión importante en el club, el club decidió la venta de él. Con respecto a González, sinceramente yo no sabía que iba a ser prestado a Bragantino, una decisión también del club. Y la de Lanzini, sinceramente estábamos buscando mucho más un volante por derecha. Estábamos buscando también un extremo por derecha porque ahí estábamos un poco faltos, pero no, ese nombre nunca existió. Última pergunta. Boa noite, São Paulo. Léo José do Coluna do Fla. O Flamengo ele tem uma certa dificuldade de engrenar teve com o Vitor Pereira e agora está tendo também com o seu trabalho. E a gente já está em setembro, já na reta final do ano. O Flamengo, além de não de não ser campeão em nenhuma das seis competições que disputou, ainda está com a vaga da Libertadores em risco no Campeonato Brasileiro. A pergunta é, você ainda acredita que neste ano o Flamengo consegue desempenhar um futebol que você entende como ideal? Hasta agora não aconteceu. Eu sigo trabalhando duro para que isso aconteça. Pero comparto con vos o con el torcedor medio que analiza que lo que yo quiero como Timi no ha acontecido. También porque hay una lucha cultural de un Timi que viene jugando mucho tiempo de una forma y la troca de forma también genera tiempo. Ainda el tiempo no llegó y ainda el Timi no consiguió jugar de manera muy alternada, bien. Bueno, seguiremos tentando. Obrigado a todos.